Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e hoje nós vamos iniciar a aula número 3 da série sobre extensão do Project for the Web. Essa é uma série nova aqui no canal, onde eu estou discutindo as possibilidades de extensão do Project for the Web a partir do Dynamics 365, né? Então a gente vai começar a fazer todas as configurações e as customizações nos bastidores para que os nossos usuários tenham condições de acessar e utilizar o sistema de acordo com o nosso processo de negócio. Se você está chegando aqui agora, tem dois outros vídeos, os vídeos anteriores dessa série que estão publicados. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Vale a pena você dar uma olhada e ir seguindo os vídeos da série, da playlist, para que você possa seguir uma ordem natural, né, uma sequência bacana de aprendizado. Legal? Bom, pessoal, então, como vocês já viram, né, nos vídeos anteriores, a gente está criando uma solução aqui chamada Power Project, onde nós estamos customizando o nosso Project for the Web. Então, eu vou pegar a minha solução aqui, Power Project, e vou abrir a entidade Projetos, que é a entidade efetiva da Microsoft, né, uma entidade padrão da Microsoft, onde nós temos disponíveis todos os projetos e todas as informações dos projetos da nossa organização. O objetivo de hoje é criar um formulário, né? E qual que é a ideia de um formulário? Para que ele serve? O formulário é uma área, é um formulário, né, de maneira, usando o termo correto. O formulário serve para que a gente possa capturar as informações dos atributos dos nossos projetos. Então, na medida que você vai cadastrando novos campos personalizados, como a gente fez na aula anterior, esses atributos precisam ser disponibilizados para os usuários, né? Então, você cria os seus campos personalizados e depois você precisa disponibilizar esses campos. E aí, a disponibilização desses campos acontece através dos formulários. Se você está vindo lá do Project Online, é basicamente a mesma coisa das páginas de detalhe de projeto, né? Então você tem lá as páginas de detalhes de projeto que servem para você capturar ou exibir informações e atributos dos seus projetos. Então quando a gente vem aqui na parte de formulários aqui no Dynamics 365, a gente tem um formulário padrão disponibilizado pela Microsoft, que é o formulário Information, né? Então eu vou clicar nele aqui, só para a gente ter uma ideia de como que ele apresenta as informações, quais são os dados que são apresentados. Então, como a gente pode ver, esse formulário, né, Project Information, ele tem duas guias principais, né, a guia Summary e a guia Tasks. Tá? Na guia Summary, ele tem três diferentes seções. Então, tem uma seção chamada General, que é geral, uma seção chamada Estimates e uma outra seção chamada Actuals. Essas três seções, dentro dessa aba principal, dentro dessa guia principal Summary, são as informações ou são os dados nativos disponibilizados pelo Project for the Web. Então, toda vez que você instala, né, que você tem a assinatura do Project for the Web e vai usar, essas são as informações nativas disponibilizadas para a gente. Só que aqui eu não tenho meus campos personalizados, tudo que eu construí, então eu preciso criar os meus próprios formulários para que eles contenham as informações relevantes da nossa organização. Legal? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui e ao invés da gente acessar ou utilizar o formulário Information, né, que é o formulário padrão, eu vou criar o meu próprio formulário. Então, aqui dentro do Dynamics 365, na parte superior, a gente tem um adicionar formulário, né? Add Form. Então, eu vou clicar e vou escolher o tipo Main, que é o tipo padrão aqui para a gente usar no contexto do Dynamics 365, tá bom? Então, ele vai disparar aqui para a gente, né, o novo formulário, e aí a gente vai poder determinar qual é a característica dele. Então, por padrão, quando você cria um novo formulário, o que o Dynamics 365 vai entender? Ele vai basicamente pegar as mesmas informações que você tem no formulário padrão, tá? Naquele Information. Mas aí a gente pode determinar o que a gente quer ter, quais são as informações que são relevantes, você pode modificar toda essa característica aqui. Então, no caso, o meu display name aqui, eu vou trocar e vou colocar o jogo da velha informações do projeto, tá? Eu vou colocar essas informações do projeto porque às vezes é melhor você colocar algum tipo de característica que
basicamente delimite ou determine que esse item é um item customizado, que você está customizando, que não faz parte das configurações nativas. Eu faço bastante isso no Project Online, né, quando eu estou configurando os ambientes dos meus clientes e tal, e acabei trazendo esse método, né, para cá. Então, acho que vale a pena, se você gosta de, na própria nomenclatura, né, já colocar que aquela informação ou colocar um atributo naquela informação que faça entender facilmente que ela é uma informação customizada, vale a pena você usar de algum desses artefatos. Mas aqui eu coloquei informações do projeto, tá? Então aqui, o que a gente tem, né? Eu tenho aqui o meu formulário chamado Informações do Projeto, e aqui eu tenho as minhas guias, né? Summary e Tasks. Eu não vou mexer no Tasks, porque o Tasks eu quero que ele mantenha um padrão, que é o cronograma lá do Project for the Web, mas eu vou mexer nessas guias aqui, tá? Nas seções, perdão. Dentro da guia Summary, né? Eu vou trabalhar aqui nas seções, porque essas informações que estão sendo exibidas, não necessariamente eu quero que elas sejam exibidas com essas informações. Então é interessante que toda vez que você clica em um determinado elemento, ele vai selecionar aquele elemento aqui, ó, no painel de seleção, tá? Então, por exemplo, se eu clicar na guia, ele vai me dar a guia Summary, né? Se eu clicar no formulário, ele vai me dar o formulário. Se eu clicar na seção, ele vai me dar a seção. E você sabe exatamente aonde você está por aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Você vê aqui qual é o nome do item que você tá? Se eu mudar aqui, por exemplo, para guia, ele vai falar que é uma tab, né? Não uma section. E se eu clicar aqui fora, ele vai entender que eu estou falando do formulário de uma maneira geral. Então você consegue navegar rapidamente entre os diferentes elementos visuais que existem ali dentro, tá? Então eu vou fazer bem simples. Eu vou clicar aqui na guia Summary. Digamos que eu não queira mais chamar esse cara de Summary. Eu quero chamar esse cara de, por exemplo, detalhes, tá? Então a minha guia que se chamava Summary vai passar a se chamar detalhes, tá? Eu posso mudar apenas o nome de exibição, né? Tab Label. Se eu quiser mudar também o nome do item, eu posso mudar o nome do item também, não tem problema, tá? Daí depois eu vou mudar essa seção aqui. Então a seção que hoje que é chamada de General, né? Seria geral para nós, eu vou chamar de informações do projeto, tá? Então essa seção vai se chamar informações do projeto. E aqui dentro eu tenho 3 dados, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Então eu tenho o nome do projeto, o calendário e o Project Manager, tá? Vamos imaginar que aqui eu queira adicionar algumas informações dentro dessa seção. Para eu adicionar essas informações, basta eu selecionar os campos que estão aqui à esquerda e jogar para lá. Então, por exemplo, tem um campo personalizado que eu criei chamado descrição do projeto. Então eu posso pegar a descrição do projeto e arrastar para cá, ele vai ficar dentro dessa seção, né? Eu tenho um campo, por exemplo, chamado prioridade do projeto. Vamos imaginar que esse é um campo que eu precise que esteja disponível. Posso pegar o campo prioridade e jogar para cá. Eu gostaria também de usar o campo Project Status. Então posso pegar o Project Status e jogar para cá. E aí eu vou configurando, né, a minha tabela, o meu formulário da maneira que eu preciso, com os campos que eu preciso, dentro das seções que eu precisar, tá? Vamos imaginar que agora eu vou ter uma segunda seção aqui do lado. Nesse caso, eu tenho uma seção hoje chamada Estimates, mas eu não quero essa seção Estimates. Na verdade, eu quero até usar a seção, mas não quero esses campos que estão aqui e também não quero o nome Estimates, né? Então, eu posso pegar, por exemplo, a seção Estimates e mudar o nome dela. Eu vou chamá-la, por exemplo, de caso de negócio ou business case, né? Então, vou dar um outro nome para ela. E aí eu tenho o campo Estimated Start Date, Finish Date e Effort, que são campos padrão do Project for the Web. Eu posso pegar esses campos aqui também e remover. Bem simples, ó. Dou um deletar, seleciono, né, o campo, dou um deletar. Não estou deletando o campo, e sim estou removendo o campo do formulário. O campo ainda existe no Project for the Web, mas ele não vai ser exibido aqui. E aí aqui no meu caso de negócio, eu posso colocar outras informações que para mim sejam relevantes.
Por exemplo, eu tenho um campo personalizado que eu criei chamado patrocinador. Então, eu posso pegar o meu campo patrocinador e jogar para cá. Tem um campo que eu criei chamado início desejado. Está aqui, ó, início desejado. Tem um campo chamado término desejado, né? Então, vou pegar o meu término desejado e vou jogar para cá. Tem um campo chamado, deixa eu ver aqui a minha colinha, custo proposto. Então, posso jogar o meu custo proposto para cá. Tem um outro campo chamado retorno financeiro. Então, vou pegar meu retorno financeiro, vou jogar para cá. E eu tenho um campo chamado ROI, que é um campo calculado, que eu também falei aí no meu post. Tá? Então, eu tenho aqui as informações do projeto e o caso de negócio. Digamos que você tenha essa outra seção chamada Actuals, mas você talvez não queira exibir essa seção. De repente, você vai trocar esses campos, você não sabe muito bem ainda o que você vai fazer. Uma outra opção que você tem também dentro do conceito aqui do Dynamics 365 é de ocultar a seção. Tá? Então, você pode ocultar a seção, você tem essa opção aqui, ó, Hide Section, e quando você fizer isso, ela vai estar disponível aqui dentro, mas ela só não está visível, né? Se no futuro você quiser reabilitar essa seção, você pode, e você vai poder também configurá-la de outra maneira. Da mesma forma, se você tiver algum campo que você talvez não queira exibir, você pode também fazer essa mudança, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o Calendar Template, né? Eu posso dar um Hide Field aqui, ó. Se eu quiser ocultar esse cara da visão, eu posso ocultar. Então, você vai construindo o seu formulário, você vai construindo as informações do seu formulário, as seções, as tabelas, de acordo com a sua necessidade, de acordo com as informações que você coleta na sua empresa, que é muito parecido com o que a gente fazia lá nas páginas de detalhes de projeto no Project Online. Lembrando que quando você terminar o trabalho, você tem a opção de salvar ou de publicar. Se você salva, você vai poder retornar para esse formulário mais tarde, fazer algumas modificações, trabalhar com ele, mas ele ainda não vai estar disponível para os usuários. Tá? Se você publica, ele vai entrar em vigor, né? E aí vai ficar disponível para que as pessoas possam ter interação com esse formulário. Então, nesse caso, eu vou dar um save primeiro. Só para garantir, eu ainda sou da escola antiga, eu dou um save first e depois eu publico, mas não necessariamente precisaria ser assim, tá? Então, meu formulário está salvo, mas eu ainda não tenho interação com ele, tá? O Dynamics está atualizando as coisas aqui, mas ainda não vou ter interação com ele, não vai estar disponível. Então, para que ele possa estar disponível, eu vou dar um publish. Tá? E aí o publish, ele vai submeter aquele formulário dentro do Dynamics e ele vai ficar disponível para que as pessoas possam trabalhar. Legal? Vamos esperar ele terminar aqui a publicação. Depois que ele publicar, o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa guia aqui, tá? Vou dar um OK. E aí a minha página vai atualizar, o meu formulário, informações do projeto já vai estar aqui disponível. E aí como é que a gente testa esse cara? Eu vou vir aqui em dados, ó, data. Quando eu venho em dados, eu tenho dentro do contexto do Dynamics 365, né, aqui na solução, todos os projetos que eu criei. Tá? Se eu quiser testar o formulário, eu poderia eventualmente adicionar um novo registro aqui. Ó. Você tem a opção de Add Record. Então, quando eu clicar aqui no adicionar um novo registro, ele vai abrir o formulário e aí, eventualmente, eu vou poder validar que as informações que eu cadastrei estão valendo. Então, eu tenho aqui o nome do projeto, ó. Vou colocar aqui teste, formulários, project for the web. Aí tem aqui o gerente do projeto, descrição, testar, o recurso de construção, formulários, né? Tem aqui a prioridade do projeto, tem aqui o status, tem o patrocinador, eu posso listar alguém aqui, vamos ver se eu consigo achar o Roberto. Tá aqui o Roberto, aí eu tenho início desejado, término desejado, custo proposto, retorno financeiro, e aí o ROI ele vai calcular, como ele é uma fórmula, né? Esse campo aqui é baseado em uma fórmula, ele vai calcular o ROI quando eu der um save aqui, ele vai fazer o processamento e provavelmente vai me entregar o ROI, tá?
Mas é isso, pessoal. Bem simples, bem facinho. Agora você já tem o seu formulário customizado, né, que contém as informações que são relevantes para os seus projetos. Então você primeiro, como a gente viu no vídeo anterior, criou todos os campos personalizados e agora a gente está criando todos os formulários, ou pelo menos um formulário, onde nós vamos exibir as informações baseadas nos campos personalizados que a gente acabou de criar. E aí a gente vai poder disponibilizar essa informação para os usuários poderem interagir, poderem cadastrar seus projetos, cadastrar os atributos dos projetos de maneira adequada. Legal? Se você tiver alguma sugestão, algum vídeo que você queira, algum assunto específico, não deixa de comentar aqui embaixo. Eu estou sempre de olho nos comentários e estou procurando trazer conteúdo para vocês baseado nos comentários. É muito importante porque isso ajuda bastante a que eu possa entender o tipo de conteúdo que vocês esperam ver aqui no canal. Espero que tenha ajudado. Se você também estiver utilizando o Project for the Web, dá um toque, me diz o que você está achando, se está tendo uma boa experiência, quais são as suas impressões, que é legal a gente saber aí o que o pessoal da comunidade está achando da plataforma. Legal? Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.